Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Passa da meia-noite. O vento sacudia as venezianas e a chuva castigava as janelas da pequena casa nos arredores da cidade. Exausta, Adélia adormeceu no sofá, com a luz da sala ainda acesa, como fazia todas as noites nos últimos 3 meses. Desde então, Lina, sua única filha, de 17 anos, não voltou para casa. De repente, 3 batidas surdas atingiram a porta. Não são golpes de vizinhança. Golpes desesperados. Ela pulou, com o coração batendo forte, atravessou o corredor e abriu a porta. A luz da varanda revelou uma figura frágil e encharcada, com os braços cruzados e os olhos vermelhos. Mãe! A palavra saiu entrecortada e a voz de Adélia embargou. Lina. E então tudo desmoronou. Ela desatou a chorar, atirou-se sobre a filha, abraçando-a como se quisesse compensar os dias, as horas, as orações gritadas no silêncio. Lina sempre foi uma luz. Um adolescente animado, com uma mente alerta e um olhar curioso, com aquele algo intensamente presente que atraía a atenção sem nunca tentar capturá-la. Ela tocava violoncelo como se fosse uma voz interior. Cada nota parecia vir de um lugar profundo, frágil, mas sólido. Quando ela tocava, até Adélia parava de respirar, envolvida na onda invisível que sua filha estava criando. A vida cotidiana deles era modesta, mas cheia de calor. Um apartamento de 2 cômodos em um bairro tranquilo, refeições caseiras, às vezes apressadas, muitas vezes entre 2 confidências, silêncios suaves, gargalhadas. Adélia criou Lina sozinha durante 8 anos, desde o dia em que Julien, seu pai, foi embora sem dar explicações, mala na mão, a voz seca de um homem que já estava em outro lugar. Lina chorou por uma semana e depois começou a tocar novamente, ainda mais alto. Ela não falou mais sobre ele. Eles construíram uma fortaleza discreta, feita de cumplicidade e pequenos rituais. Sextas-feiras à noite no cinema debaixo de um cobertor, quartas-feiras com ovos queimados e conselhos sinceros, onde Lina contava suas dúvidas, suas tristezas da adolescência, os professores injustos, os garotos que faziam vista grossa. E então, algo mudou. Ela entrou lentamente, como uma corrente fria por baixo da porta. Primeiro, Lina começou a chegar em casa mais tarde. Desculpas vagas, uma longa aula de música, um ensaio surpresa, um amigo doente. Depois ela parou de tocar violoncelo em casa. Seu arco, antes sempre ao seu alcance, agora dormia em seu estojo. Ela sorriu menos. Ela falou menos. Adélia assistiu sem ousar questionar. Ela sabia que mães excessivamente insistentes às vezes quebram esse frágil fio de confiança. Então ela ficou quieta, notou os olhares desconfiados, os longos suspiros, os silêncios depois das mensagens. Ela pegou Lina apagando uma mensagem logo depois de lê-la. Às vezes, um nome aparecia na tela. Senhor, nada mais. Você está bem, querida? Sim, mãe. Não se preocupe. Só um pouco cansado. Mas as noites estavam ficando longas para Adélia. Ela ficou acordada, atenta ao menor ruído, tentando adivinhar atrás da porta se sua filha estava chorando ou escrevendo para alguém cujo nome ela não queria revelar. Até esta sexta-feira à noite em abril. Estava chovendo. Lina tinha saído para ver Nora, como sempre fazia. Ela estava usando sua jaqueta bege, sua bolsa preta e um cachecol azul que Adélia tanto amava. Ela disse, estarei em casa por volta das 22 horas. Eram 23h30. Quando Adélia enviou a primeira mensagem. Nenhuma resposta. Então uma ligação. Nada. À meia-noite, ela tentou Nora. Ela respondeu com voz sonolenta e confusa. Não a vi hoje, senhora Adélia. Ela me disse que tinha algumas coisas para fazer com seu professor de música. Mas Lina não teve ensaio naquele dia. O coração de Adélia afundou. Uma intuição visceral, como uma lâmina sob a pele. Ela ligou para o hospital. A polícia. Ela foi obrigada a esperar. Um oficial finalmente o escuta, mas com o tom cansado de quem ouve as mesmas histórias com muita frequência. Sua filha é uma adolescente, senhora. Não há sinais de sequestro. Ela provavelmente decidiu sair por um tempo. Uma discussão? Pressão acadêmica?
Fugir é comum nessa idade. Não é um fugitivo. Lina não faz esse tipo de coisa. Ela não me deixa sem notícias. Calma, senhora. Se ela não retornar dentro de 48 horas, você pode registrar uma reclamação formal. Mas honestamente, ela vai voltar. São hormônios, sabia. Mas Adele é sábia. Ela sabia que algo estava quebrado. Ela não dormiu naquela noite. Nem os seguintes. Ela começou sua própria pesquisa. Cartazes colados nas ruas, ao redor da escola, no conservatório. Ela imprimiu a foto favorita de Lina, aquela em que ela estava rindo enquanto segurava seu violoncelo sob uma cerejeira. Ela perguntou a amigos, professores, vizinhos. Ela até foi conversar com os moradores de rua do bairro, mostrando a foto e prometendo dinheiro se eles a vissem. Os dias passaram. Nada. E então, uma semana depois, Nora lhe mostrou uma mensagem. Recebido no dia do desaparecimento. Ela tinha medo de falar sobre isso. Era uma mensagem de texto simples, sem pontuação, sem explicação. Ele me encontrou. O coração de Adele parou. Quem? Quem era esse ele? Por que essa mensagem não foi levada em consideração antes? Ela mostrou para a polícia. Ele mal era ouvido. Um policial revirou os olhos. Pode ser qualquer um, senhora. Um ex, um amigo um pouco chato. Você não pode agir baseado em suposições. Mas Adele não tinha dúvidas. A filha dele ficou assustada. Ela se sentiu perseguida. E alguém a encontrou. A porta da frente se abriu com baque alto, e Adele entrou correndo, ao mesmo tempo esperando e temendo o momento. Era uma figura frágil que apareceu na porta, com os cabelos desgrenhados, as roupas amassadas, e acima de tudo, aquele olhar quebrado. Lina, sua Lina, que antes de desaparecer era uma adolescente cheia de energia e sonhos, agora parecia mais velha, mais cansada, como uma alma velha num corpo de menina. Ela não falou imediatamente. Sem lágrimas, sem gestos precipitados. Ela estava lá, presente, mas distante, como se seu corpo tivesse retornado, mas sua mente estivesse em outro lugar, em um lugar escuro demais para ser alcançado pelo amor maternal, distante demais para ser consolada. Adele a abraçou, mas Lina não reagiu. Ela deixou acontecer, inerte, como uma boneca de pano. Demorou vários dias para que ela concordasse em comer, beber e descansar os olhos cansados. Ela apenas ficou sentada ali, em silêncio, olhando para um ponto distante, como se o mundo ao seu redor não existisse mais. A única coisa que ela ainda fazia compulsivamente era lavar roupa. Suas mãos estavam vermelhas, ásperas, a pele áspera de tanto esfregar. O banheiro havia se tornado seu refúgio, o único lugar onde ela se sentia, ou pensava que se sentia, purificada, limpa de tudo que havia sofrido, como se a água pudesse apagar os horrores de sua experiência. Adele, por sua vez, permaneceu ali, sempre perto dela, observando em silêncio, temendo que o momento em que Lina finalmente quebraria o silêncio nunca chegasse. Mas ela esperou, e quando chegou o momento, era uma noite. Uma noite em que a lua salpicava o céu com uma luz fria, e a tensão era palpável, como se o ar estivesse saturado de palavras não ditas. Lina sentou-se trêmula à mesa da cozinha, com a voz embargada e as palavras saindo com dificuldade, como se cada frase fosse um fardo a ser suportado. Ela falou de um homem. Um certo Mark. Um homem que não era o que dizia ser. Um suposto agente artístico, uma promessa de Paris, de castingas, de glória. Mark se apresentou em uma rede social, onde a vontade de fugir da rotina do subúrbio e vivenciar algo maior o impulsionou a se revelar. Ingênua, lisonjeada, fascinada pela ideia deste mundo que não conhecia, Lina aceitou um encontro. Ele me disse que tinha contatos na moda, amigos na música. Ela explicou fracamente, evitando o olhar de Adele. Achei que ele poderia me ajudar. Eu só queria mudar minha vida, mãe. Adele assentiu, seu coração doendo ao pensar em tamanha ingenuidade. Mas as palavras de Lina tomavam um rumo mais sombrio a cada momento, a cada respiração. O que parecia uma simples reunião profissional rapidamente se transformou em uma armadilha. Mark, ou melhor, Remy Solange, seu nome verdadeiro, a trancou em um apartamento sem janelas para o mundo, onde ela ficou isolada de tudo o que conhecia. Ele havia tirado tudo o que ela era,
toda sua juventude, sua inocência. Ele a forçou a fazer coisas que ela nunca imaginou. Não sozinho. Havia outras meninas. Alguns mais jovens. Outros estão quebrados há muito mais tempo. Lina foi apenas uma entre muitas. Adele fechou os olhos, o rosto pálido, mas não disse nada. Ela estava escutando. Ela não conseguiu dizer nada. O peso das palavras era muito grande. Mas ela sabia que Lina estava se libertando, à sua maneira, de suas correntes invisíveis. Fiquei lá, dias, semanas, nem sei mais. Lina respirou. Ele me disse que eu tinha que fazer o que ele queria, senão ele machucaria minha mãe. Ele me ameaçou. Foi aí que Adele entendeu. Não foi apenas um sequestro, não foi apenas uma fuga. Era um abismo muito mais profundo. Lina era prisioneira, não apenas do homem, mas também do medo. O medo de machucar aqueles que ela amava. Ela ficou porque lhe disseram que seria tudo culpa dela, que ninguém acreditaria nela. Lina sobreviveu. Um momento de desatenção por parte de seu captor. Uma porta que não está devidamente fechada. Um momento de liberdade, uma fuga apressada pela noite, vagando sem rumo, procurando uma fuga. Ela caminhou por horas pelas ruas escuras até encontrar coragem para voltar para casa, desaparecendo na noite como um fantasma. A casa, o calor da mãe, o cheiro do café, tudo lhe parecia estranho depois de tudo que havia vivido. Adele se lembrou das primeiras noites sem dormir, dos chamados incessantes, das buscas desesperadas. Naquela noite, ela jurou em seu coração que não deixaria isso passar impune. Não seria apenas uma cicatriz que desapareceria com o tempo. Não. Seria uma batalha, uma guerra para salvar sua filha e outros. Ela entrou em contato com uma associação que ajuda vítimas de tráfico. Ela ligou, chorou, falou com vozes anônimas sobre o inferno que sua filha havia vivido. Lina, inicialmente relutante, finalmente concorda em testemunhar. Foi um passo colossal, um desafio, porque cada palavra que ela falava trazia de volta a escuridão da qual ela havia fugido. Mas ela fez. Ela falou. A investigação foi longa e difícil. A polícia, inicialmente relutante, acabou acreditando na história. E pouco a pouco as vozes foram se levantando. Outras meninas, libertadas das correntes, começaram a testemunhar por sua vez. Eles estavam todos lá, antes invisíveis, mas agora unidos nessa busca por justiça. O julgamento de Remy Solange, que ocorreu sob os holofotes da mídia, revelou a extensão da rede de tráfico de pessoas que ele comandava. Ele abusou, manipulou e destruiu vidas. E quando o veredito saiu, a sentença foi tão dura quanto necessário, 25 anos de prisão criminal. Mas para Lina, nem essa dor foi suficiente. A justiça foi de fato feita, mas as cicatrizes eram mais profundas do que o sistema de justiça poderia imaginar. Lina olhou para Adele naquela noite, com os olhos cheios de uma dor que ninguém conseguia entender. Há certas coisas que nunca curamos, mãe, ela disse, com a voz trêmula. Eu vou viver, sim, mas uma parte de mim ainda está lá. Eu não tenho forças para apagar tudo. Adele a tomou nos braços, sentindo o peso do sofrimento da filha, mas também a força silenciosa de sua resiliência. Você não precisa apagar tudo, Lina. Você não está sozinha. Seguiremos em frente juntos. Custe o que custar. E, nesse abraço, Adele sabia que o caminho seria longo, mas que eles o percorreriam lado a lado, um passo de cada vez. A reconstrução foi lenta, dolorosa, mas teimosa. Primeiro houve o silêncio, pesado como um manto de chumbo, que envolvia Lina mesmo quando ela abria a boca. As palavras se recusaram a vir. Então ela desenhou, rabiscou e colou figuras em folhas de papel branco. Era sua maneira de gritar silenciosamente. Durante semanas, cada gesto diário se tornou um esforço titânico. Levantar, lavar-se, comer. Cada barulho repentino fazia seu corpo tenso pular. Cada olhar, mesmo um terno, parecia ameaçador. Adele, por sua vez, estava aprendendo a não fazer muitas perguntas. Apenas estar lá. Presente. Sólido. Ela preparou infusões que Lina não bebeu e colocou um suéter quente sobre seus ombros sem dizer nada. Seus silêncios se tornaram companheiros, às vezes mais doces que palavras. O banheiro continuou sendo o único lugar onde Lina se sentia,
mesmo que minimamente, no controle. Ela passou horas ali, como se quisesse lavar não só a pele, mas a alma. Depois vieram as primeiras sessões de terapia. No início, Lina se recusou a ir. Então ela foi, mas não falou. Apenas sentei e olhei pela janela. E um dia, ela falou. Uma frase. Depois outro. E assim, palavra por palavra, ela teceu o fio da sua própria resiliência. As noites continuaram agitadas. Pesadelos vinham sem aviso, gritos abafados na escuridão, lençóis encharcados de suor. Adele vinha correndo todas as vezes, tranquilizando-a, embalando-a, sem nunca forçar Lina a se explicar. Ela sabia que às vezes a única coisa a fazer era esperar, observar e dar as mãos. Mas, aos poucos, lampejos de vida ressurgiram. Uma risada furtiva, quase roubada. Uma melodia cantada no chuveiro. Uma torta de maçã feita em conjunto. Caminhadas na floresta se tornaram um ritual. Eles caminharam em silêncio, respirando o ar úmido, ouvindo o farfalhar das folhas como uma lenta música de cura. Lina olhou para as árvores, sua verticalidade silenciosa, sua maneira de permanecerem eretas apesar das tempestades. Então, uma manhã, ela abriu o armário e pegou seu violoncelo. Suas mãos tremiam. As cordas estavam enferrujadas, o arco esquecido. Mas quando ela colocou o instrumento entre as pernas, um sopro antigo passou por ela. Ela tocou uma nota. Depois outro. Era desajeitado e frágil. Mas esse foi o começo. Ela começou a compor novamente. Escrever. Para transformar o horror em arte. Sua peça, Noturno para um Retorno, era tanto um grito quanto uma carícia. Uma reclamação, mas também um hino. Ela apresentou exatamente 1 ano após sua fuga, em um salão modesto, mas lotado. As pessoas ouviram, chocadas. Alguns choraram sem nem saber o porquê. Adele, na primeira fila, estava com as mãos entrelaçadas. Suas lágrimas escorriam, mas não eram mais de desespero. Eram de esperança, de gratidão, de amor inextinguível. Desde aquela noite, todas as noites, Adele deixa uma lâmpada acesa no corredor. Não mais por medo de que Lina não voltasse, mas como um farol. Um símbolo. O de um caminho que sempre pode ser encontrado. A de um lar que, apesar das tempestades, continua sendo um lugar de aconchego. E o amor de uma mãe, amassado, arranhado, mas indestrutível, capaz de curar, nota após nota, silêncio após silêncio.